Vamos orar, amados. Boa noite. É hora de orar. Vamos falar com Deus. Padre, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus amado, querido, santo. Senhor, nós outros entramos em oração, aleluia. Entramos em sua presença santa, bendita, gloriosa, poderosa, porque te necessitamos, meu Deus, porque sem ti nada podemos fazer, sem ti nada somos. Tu eres nuestra vida, tu eres nuestra fuerza. Tu eres, ó Deus, nuestra salvação. Aleluia. Senhor, aqui estamos por nossos filhos, hijas, siervos e siervas do Senhor, em oração, em adoração, em alabança, Senhor. Alguns de rodillas, outros sentados, outros manejando, pero aqui estamos para adorar, para alabar, para exaltar, para buscar o rosto de nosso Deus, a fortaleza de nosso Deus, que só o Senhor nos pode fortalecer neste mundo, guiar-nos, ó Deus, conduzir nossos passos, Senhor Deus, por el deserto de la vida. Padre, eu oro agora e pido, lava-nos, Senhor, em sua preciosa sangre, lava nossa mente, lava nosso espírito, nosso coração, nossa alma, lava-nos, purifica-nos, santifica-nos, Senhor, saca lo imundo, saca lo que não sirve, saca lo que não te agrada, lo que não procede del eterno Deus, porque queremos, Senhor, ter comunhão contigo. Queremos, Senhor, adorar-te, queremos entrar, estar e permanecer em sua presença, queremos sentir esta presença gloriosa que eu posso sentir agora em meu quarto, onde estou aqui orando ao Senhor. Padre, quero que toda a igreja pueda gozar-se da presença do Senhor, que vem para nos levantar, que vem para nos animar, que vem para guiar-nos. Esta presença santa, esta presença bendita, Jesus, esta presença poderosa que nos acompanha aonde quiera que vayamos, aleluia, essa presença do Espírito Santo de Deus, que seja, Senhor, derramada agora, aonde quiera que minha irmã, meu irmão se encontre, aí onde eles estão, Senhor, em sua casa, em seu trabalho, em seu auto, meu Deus, buscando através desta conexão, buscando acercar-se a ti, buscando conhecimento, buscando, Padre, direção, luz de parte do Eterno. Oh, barraqueta maçambo machela, baline que tomai. Santo és o Senhor, digno de glória, digno de honra, de alabança, digno de ser adorado, exaltado, alabado, magnificado, porque tu eres Deus. Solo tu, Senhor, eres Deus. Não há outro Deus, não há outra roca, não há outro Senhor, não há outro Salvador afuera de ti. Minha alma, Senhor, tem sede de ti. Nuestra alma, Senhor, tem sede de ti. Há aqui um povo sediento, hambriento de la palavra de Deus, de la presença do Senhor. Aleluia. Sopra, Jesus, sopla Santo Espírito sobre eles. Sopla, Senhor, tu presença santa sobre eles. Oh, Deus meu, venga llenar esta igreja, venga llenar este pueblo com a unção do Espírito Santo. E o Espírito Santo venga despertar este anhelo por la presença do Senhor, por la palavra do Senhor. E que esses minutos, Padre, que estaremos aqui, sejam minutos de glória, Senhor. Sejam momentos de glória, Senhor, de edificação para a família, edificação para o matrimônio, para o hogar. Eu oro por los matrimônios, eu oro por las parejas, eu oro por la união, por la paz em los hogares. Oro por la bendição sentimental em la vida de los hijos de Deus. Oro sim, Padre, para que el shalom, a paz del Senhor, pueda entrar, adentrar nestas famílias, traindo segurança, traindo confiança, fidelidade, traindo paz, prosperidade, saúde a estes hogares. Senhor, rompe as ataduras, rompe
os traumas complexos. Rompe, Senhor, toda a muralha que o inimigo ha levantado. Senhor, libera mentes e corações. Senhor, em nome de Yeshua, em su nome, meu Deus, haga algo extraordinário nesta noite. Não deixe que nadie se distraiga. Oro por los que não se conectaram todavia, que estão distraídos, ocupados como Marta, com os quehaceres da vida. Pero esse é um momento, Senhor, de dar um stop. É um momento de parar e reunir-se com os irmãos para orar. É o momento de escuchar o que o Espírito Santo tem para dizer a nossas vidas nesta noite. Por isso, oro por aqueles, Deus mío, que de uma maneira ou outra estão distraídos. Toca em eles, despierta-los, ó Deus, para que o inimigo não les roube, não les quite a bendição que o Senhor tem para suas vidas. Senhor, te entrego o estudo desta noite, o mensagem que nos traz através da palavra do Senhor, entrego a ti, Deus mío, e que seja de proveito, seja alimento, seja gozo, seja alegria, seja fortaleza, Senhor, para cada vida que se hace presente nesta classe, nesta sala. Sim, Senhor, nesta intercessão, cada um que acessa, receba a glória de Deus. Reciba o poder de Deus e que esse poder se extienda a sua casa, a seu hogar, a seus filhos, a seus netos, a sua família. Que este poder, Senhor, que esta bendição, Senhor, se extienda poderosamente sobre a vida deles e que sejam fortalecidos. Senhor, fortalece. Se alguém se encontra debilitado, Senhor, fortalece. Senhor, levanta. Se alguém está caído, prostrado, abatido, desanimado, Senhor, levanta. Levanta os caídos. Espírito Santo de Deus, as tu obras, tu voluntad, é o que su siervo te pide e te agradece, Senhor, com todo o coração, en el nombre de Padre, del Hijo, del Espírito Santo, en el nombre de Jesús. Os que creem, digam amém. 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 Graças. Amém. Muito bem, meus amados, muito boa noite, bem-vindos os que estão já aqui com nós outros. Me alegro que você esteja presente e pueda participar de uma classe mais, de um estudo mais, de uma orientação mais. E hoje nos toca falar sobre um tema muito importante nesses dias, que é o divórcio. O divórcio em la família, o divórcio em la família cristiana. Amém, pastor. Eu leo. Pode ler. Analizar más a fondo las trágicas consecuencias del divorcio. Cultivar con mayor empeño un espíritu de perdón, comprensivo y amor. Orar y ayudar a la pareja que estén al borde del divorcio a fin de evitarlo. Marco 10:1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo le enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le presentaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a la mujer. Él respondió, le dijo, ¿qué os mandó Moisés? Él le dijo, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo,
por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra lo hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. En la casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y le dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otras, comete adulterio. 1 Corintios 7:10. Pero lo que están unidos en matrimonio manda, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no la abandone a su mujer. Bueno, es un tema delicado en nuestros días hablar sobre eso, pero estamos viviendo tempos difíceis, não? Estamos vivendo um período onde vemos demasiado divórcio. Se você acessar aí a Google, é um relajo a quantidade de divórcio, e isso não é em América, isso é em qualquer parte do mundo. É um relajo a quantidade de pessoas divorciando-se. Aqui, bueno, vamos à introdução, verdade? Porque aqui o tema é esse. Algumas pessoas, maestros da lei, eles se acercam a Jesus, mas para tentar-lhe, mas para buscar uma maneira de acusar a Jesus. Algo parecido como quando levaram a mulher adúltera. Quando levaram a mulher adúltera, também foi uma trampa que eles estavam armando, criando para Jesus. Uma trampa. Eles queriam ter um motivo para acusar a Jesus. Se Jesus dijera que deveria ser apedreada, porque ela lhe ordenava, não podiam prender, porque só o César podia ordenar que se matara ou quitar a vida na pessoa. E aqui é algo parecido. Eles estão buscando uma maneira de poner ao Senhor Jesus entre a cruz e a espada, de complicar a vida. Então, Jesus aclara esse tema, que naquela época já existia, para que você entenda, entre os judíos, o povo de Deus, uma mulher, o esposo la echava de la casa nada mais porque não lhe gostava a comida. Não lhe gostou a comida, le echava de la casa. Váyase, porque não me gusta, não estás cozinhando bem. E isso era já um relajo, o que estava passando. Então, na introdução, vamos nada mais parar e meditar as consequências desses rompimentos matrimoniais, porque sim, há muitas consequências morais, espirituais, sociais. Há muita gente involucrada em um matrimônio, há duas famílias involucradas, não só duas pessoas, há duas famílias. Quando há filhos, há duas famílias e há filhos involucrados em uma separação, e todo isso é um transtorno onde muita gente sai prejudicada economicamente. Há muita situação no psicológico de los hijos que sofrem, na educação de los hijos que sofrem. Se você é um filho de um matrimônio que ha sido divorciado, você mais ou menos saberá o que eu estou falando por experiência. Poderá mencionar seu testemunho. Então, qual é a ideia e o que nos ensina a Bíblia? É que devemos lutar para manter a família. Deve-se lutar para manter o hogar. Não há um permisso, salvo quando há traição, quando há adultério. Então, ele, Senhor, disse, por motivo de adultério, já que o marido é infiel, a mulher está livre para divorciar-se, ou o marido está livre, pero se ela pode perdonar, pois que perdone, que se reconcilie. Então, aqui em Marcos 10, capítulo 10, versículo 1 ao 3, vamos de passo a passo, já Isaura nos leu, pero vou ler novamente para meditar os textos áureos que nós estamos estudando. Estamos estudando Marcos 10, 1 ao 3, que diz, levantando-se de allí, vino a la região de Judea, al outro lado del Jordão,
volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo enseñaba como solía. Entonces vamos al paso aquí y ya yo aprovecho esa palabrita, enseñaba como solía ser. Vea que Jesús tiene un ministerio de enseñanza, de educación, de enseñar a las personas. Y usted sabe cómo es importante educar y educarse. Educarse. Por ejemplo, las hermanas que estão na escolinha da igreja, ajudando a educar esses ninhos, a ensinar a esses ninhos a importância de lo que estamos introduzindo à la mente de nossos filhos, como na escola, o que ensinam, o que introduzem. Pero nós outros somos pessoas de Deus, e alguns de vocês têm uma capacidade dada por Deus, outros porque estudaram, outros porque se prepararam para poder ensinar. Jesus ensinava, é um ministério, é um chamado, e nós outros somos chamados a ensinar, como hacemos aqui todos os miércoles através da palavra de Deus, ou predicando, ou fazendo um estudo, ensinar, educar a las pessoas como deve viver. Como falava ayer com Johaira. Johaira, me escucha? Não está manejando. Sí, lo escucho, pastor. Como foi que você me comentou ayer de la Bíblia, que você dijo, me usa o término que você me mencionou ayer, que me gostou o término. O que no hay manera más simple de explicar lo que la Biblia es, que es el libro de la enseñanza de cómo uno debe llevar su vida. Es su manual, exactamente, y ya. No tiene, la gente quiere atarlo, religión, pero en realidad es un manual de cómo uno debe llevar su vida. Graças, Joara. A Bíblia é o manual de como devemos viver. A Bíblia nos vai ensinar a portar-nos com Deus, não? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós outros mesmos. Nos vai ensinar na finança, na economia, tudo nos ensina a Bíblia. Nos vai ensinar a educar nossos filhos, nos vai ensinar todo o que necessitamos saber para essa vida e para a vida que sigue. Deus se trata da Bíblia, Deus se trata das ensinanças. Então, aqui diz que Jesus ensinava, não nos disse o que ensinava, pero não toda a gente que se acerca a uma classe, a um estudo bíblico, se acerca com o coração desejoso de aprender ou de conhecer. A gente que vem a contradizer, a gente que vem a chismear, a gente que vem a mirar, não todos vêm com o mesmo estado de espírito de querer escuchar e aprender, porque quando venimos como um ninho, quando venimos humilde, quando venimos com o coração aberto, vamos aprender algo. Algo nos vai chegar, a palavra de Deus vai chegar, o Espírito Santo vai falar, porque venimos com o coração anelando a palavra, anelando aprender, conhecer, crescer, etc. Pero aqui os fariseus, eles se acercam não com essa intenção. Os fariseus se acercam mais para criar uma trampa ao Senhor, e traz uma pergunta, se era lícito o marido repudiar a sua mulher. Não que eles quisessem saber a opinião de Jesus, sino que eles queriam poner Jesus em uma situação muito delicada. De isso se tratava a intenção de los fariseus. Eles queriam complicar um pouco a vida de Jesus. Por isso lhe fazem essa pergunta, e Jesus diz o que lhes dijo Moisés, que os mandou Moisés. Eles disseram, Moisés permitiu dar carta de divórcio e repudiá-la, e Jesus lhe disse, por la dureza de vuestro coração, os escreveu esse mandamento. Pero Marcos disse mandamento, hermanos, pero já em Mateus não usa a palavra mandamento, em Mateus ele usa a palavra que seria em hebraico, epetrepsen, não sei como se pronunciaria, epetrepsen é o que está escrito, que significa, por isso permitiu. Temos que entender o que é vontade de Deus e vontade permissiva, o que é a vontade de Deus e o que Deus permite, não é sua vontade, pero allá por la dureza del coração, dice que permitiu. Vamos a ler esse texto, Mateus 19:3. Quem pode ler para mim Mateus 19:3, por favor? Mateo 19:3 dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándoles y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Gracias. Vea, la dureza del corazón. Estamos hablando en los días de Moisés. Estamos hablando como 1500 años antes de Cristo, más o menos. Ahora no me acuerdo bien la fecha. Ya había essa situação onde Moisés, al ver a dureza de los hombres, dá-lhes o permiso que se diera carta de divórcio. Agora vamos a ver o que habla Moisés, ok? Vamos a ver o que Moisés dijo en aquele entonces. Estamos falando Deuteronômio 24, capítulo 24, versículo 1 al 4. Alguém me pode ler? O que dijo Moisés. Vamos a ver o que dijo Moisés naquele entonces para o povo de Israel com respeito a essa carta de divórcio que estamos mencionando em Mateus e que os fariseus estão perguntando ao Messias, a Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém tem Deuteronômio 24, 1 al 4? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Oiga, vamos com calma, mira. Se achar alguma coisa que não lhe agradar, então se imagina, se não lhe agradava a comida, que hacía com a mulher? La tiraba a la calle. Mira, por el trabajo, por la comida ou por la apariencia, le dava carta de divórcio. Bueno, es un relajo. Jesús viene y dice, eso no es, el Padre no lo hizo así. En el principio no era así. No fue ese el plan de Dios. No es esta la voluntad de Dios. No es ese el propósito de Dios. Bueno, la mujer siempre vulnerable, siempre destratada, siempre rechazada. O sea, una situación muy crítica que Jesús vino aquí a poner orden en la casa. Siga, terminó de leer el 4, ¿no, verdad? 3 No. y 4, no falta. Dale. Okay. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiese muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ay, eso está un poquito complicado, ¿eh? Imagina, despedir a mulher se casava com outro homem. O que está explicando? Despedir a mulher se casava com outro homem. E se o outro homem não lhe gostava, ela despediera, ela não podia regressar ao primeiro marido. O primeiro marido daquele de volta já não podia regressar, aunque se separara ou que o outro era morto, não podia regressar ao marido que estava. Então, Moisés hizo carta de divórcio. Jesus disse, pero isso não é assim. Então, Jesus vem e diz que é um permisso, não? Se houve adultério, se houve traição, se não há reconciliação, se não há como perdonar ou não quer perdonar para não viver peleando e matando-se, por essa razão nada mais deu permisso que houvera separação. Então, estamos vivendo há 2000 anos. Não, Moisés nasceu 1527 anos antes de Cristo, morreu 1407. Ou seja, estamos dentro de los 1500 anos antes de Jesus. Moisés hizo isso. Ou seja, 1500 anos, Jesus vem e ele lhe faz essa pergunta sobre a separação e o abandono da mulher. Passaram-se mais 2000 anos, já vão 3500 anos, quando Moisés deu essa carta de divórcio, e Jesus está explicando que isso não era dessa maneira. En el princípio, esta não foi a vontade de Deus, não foi a vontade do Padre que se repudiara, que abandonara ou que despediera a mulher. Hoy en día, las excusas es la incompatibilidad. Somos incompatibles. Entonces, usted tiene que ver si es compatible antes de casar, no después de casar. No irse a la cama, vamos a ver si somos compatibles. Eso es un relajo. El matrimonio fue hecho para durar hasta que la muerte os separe.
Porque a veces uno quiere tener sus derechos sin respetar los derechos ajenos, ¿verdad? Y hoy Sí. en eso estamos, tenemos que buscar ahí el respeto mútuo. ¿Qué queremos que usted entienda nesse estudo? Eu estou brincando aqui bastante coisa, porque há cositas aqui que não há necessidade de entrar em detalhes. Nada mais que você entenda o que passou naquele entonces, quando lhe fizeram a pergunta a Jesus sobre o divórcio e o que passa em nossos dias. A Jesus lhe queriam armar uma trampa e acusá-lo. Se Jesus disse que sim, pode divorciar-se, lo acusariam de liberá-lo. E como lhe podiam também dizer que ele estava de acordo com a escola rabínica. Haviam dois rabinos muito famosos naquele entonces, hasta hoje. Um é Hillel é um rabino, e o outro é ele Shammai. São os dois rabinos. Shammai dizia que não podia divorciar-se por nenhum motivo, a não ser por causa de adultério. Shammai tinha essa enseñança, que era um rabino muito respeitado, que dizia não se pode divorciar solo por a causa de adultério. Já ele, Hillel, era mais liberal, dizia que sim, podia dar carta de divórcio, não havia nenhum problema. Então, eles queriam acusar Jesus de ser liberal. Mira, esse aqui é um liberal, está permitindo, e um povo, os fariseus eram muito ortodoxos, muito religiosos, e vão tratar de acusar-lhe, uma maneira de poner nosso Senhor em problemas, mas não podiam, porque não estão lidando com uma pessoa qualquer, estão lidando com o Salvador, com o Criador do universo. E Jesus les contestou, e ao mesmo tempo les traz a eles e a nós outros uma enseñança muito forte, para que se começara já a não tomar consciência que isso não funciona dessa maneira. Não me gostou? Bueno, váyase a la calle. Não, isso não trabalha assim. Tienes que buscar uma solução, tienes que buscar a harmonia. Já lemos Mateus, verdade? Mateus explica mais claro sobre Marcos, habla de um mandamento, por isso Moisés les deu mandamento. Pero Mateus habla, por isso les permitió. Então, temos aqui Marcos usando um término em hebraico que se refere a mandamento, entolé significa mandamento, e epetrepsen significa permitió. Moisés não era um mandamento, era um permisso. É como a vontade de Deus. Temos a vontade de Deus e a vontade de Deus permissiva. Há coisas que não é a vontade de Deus, pero Deus permite. Não que seja sua vontade, é vontade, você aprende isso na teologia, vontade permissiva de Deus. Então, muita coisa você vai ler na Bíblia e vai dizer, pero essa foi a vontade de Deus. Deus permitiu que assim fuera, pero não que ha sido sua vontade. O divórcio, está claro, nunca foi a vontade do Senhor. A dureza do coração, quando uno endurece seu coração ao pecado, quando o homem quer fazer sua vontade. Eu posso dizer assim, quando queremos fazer nossa vontade, o coração, que passa com ele? Se endurece. Sí. O coração se endurece. Então, não importa o que você diga, não importa o que você hable, a outra pessoa quer fazer o quê? Su voluntad. Sua vontade. E quando não quer fazer sua vontade, seu coração Se endurece. o coração se endurece. Então, se já não há mandamento, aí já não há mandamento, já não há regras, porque uno vai fazer o que uno quer fazer. O ponto é, como lemos ao princípio, o divórcio vai trazer muito dolor, vai trazer muitas consequências. E esse é o ponto. Alguém aqui ha passado por divórcio? Vamos a buscar testemunhos aqui. Sí. Sí. Amén. Como é passar por um divórcio? Alguém quer comentar algo para nós outros? Hein? É algo bom ou malo? Póngalo assim. Doloroso. Terrible. É Ujú. doloroso, terrível, graças de ser. Exato, é algo doloroso. Então, Deus quer evitar esse dolor, quer evitar esse transtorno em sua vida, em sua família, e se tem filhos, em la vida de los hijos. Quer evitar. Por isso, los solteros. Eu vou fazer uma reunião com as parejas, verdade que sim? Que dia que temos a reunião de parejas? 18 de marzo. El 18. Eu tenho só os cinco parejas que mandaram os nomes aqui, hein? E temos uma pareja na igreja, mas não, o interesse é de vocês, não é meu. Eu estou casado há 30 anos. O interesse é de estar presente allá.
Entonces, uno que tiene que, pastor, ponga mi nombre ahí, me inscribo, porque queremos saber quién va a estar presente, porque no queremos hacer la cosa de cualquier manera, desordenada. Y vamos a hablar también con los solteros. Vamos a hablar con los solteros para orar por sus vidas y explicarles cómo elegir una pareja, cómo encontrar a alguien que usted pueda unirse y que esa unión dure hasta que Cristo regrese. Todo es necesario una educación. Necesario una Educación. Educación. Jesús ensinava educar-se. Quando uno se educa, uno sabrá quando enfrenta algum problema ou alguma situação, uno sabrá como lidiar com os problemas que enfrentamos adentro de uma relação, adentro de um matrimônio, ou quando estamos conhecendo uma pessoa, para saber se essa pessoa realmente vai estar com uno em las buenas ou em las malas, porque há relações que nós outros miramos que já en el começo del noviazgo, ¿no? Que uno tiene un noviazgo, un compromiso, después un matrimonio. Ya muestra síntomas allí que va a tener problemas. Pero bueno, después tiene que luchar con todo eso. Es el precio de las pasiones, es el precio de querer hacer su voluntad, es el precio de equivocarnos. Y podemos equivocarnos. Isso passa com qualquer. Bueno, para resumir aqui, em 16, versículo 6, Jesus disse, la costumbre de deixar a esposa por qualquer causa, em aquele entonces, quando hablam com Jesus, se havia generalizado em los tempos do Senhor, era comum que alguém desechara uma mulher por fallas na comida, ou no trabalho, ou hasta por la aparência. Há 3 normas estabelecidas aqui que Jesus habla para evitar o divórcio. Oiga, as 3 normas para evitar o divórcio. Está aqui no estudo. Está na página 39 do livro. Já estou lendo onde diz contrário ao plano de Deus. Ele que tem o livrito está em contrário ao plano de Deus. Aqui estou. Essa parte quero ler, porque se aí parar aí. A parte A diz deixar o lugar paterno. Ele deixará o homem, seu padre e sua madre, se unirá a sua esposa. De acordo ao versículo 7, não é sábio que a nova pareja se quede a viver com os padres, seja de la mulher, seja del homem. Lo mejor es deixar os padres para formar uma nova vida. Primeiro ponto, deixará seu padre e sua madre e vai construir sua vida, vai construir seu matrimônio. Deja padre e madre, aún mais quando a madre é aquela suegra que lhe gusta meter-se em todo. Todo. Parece que há umas que les gusta meter-se em todo. Não entendeu que seu filho se casou, é homem e que tem sua mulher. Pero ele eligiu mal. Problema dele, não sujo. Pero mi hijo, pastor, ora por ele. Deus le va a dar sabedoria para hacer del veneno un suero. El suero antídoto, no el Antídoto. suero. Para, exacto, para la picada, Antídoto. para la mordida de la culebra, Antídoto. se hace del mismo veneno. Antídoto. Antídoto y veneno. Exacto, é antídoto. Se hace del veneno, del mismo veneno se hace. Sí, el antídoto. pastor, para hacer el contraefecto. El contraefecto, exacto. Entonces, que aprenda del veneno a ser un antídoto, ya. Pero, primeiro passo, deixar papá e mamá. Deixa eles allá e vá construir sua casa, seu hogar, de preferência no al fondo de la casa de los padres, ¿verdad? Lejos, lejos, Eu lejos. deixei a casa de minha mamá e estou construindo aqui al fondo, aqui atrás. Ai, santo Deus. Bueno, dejémoslo assim, pero já entenderam, ¿verdad? Amén. Ok. B, para evitar el divorcio, los dos serán una sola carne. Hay niños en la sala, saquen los niños. Hay niños en la sala, saquen los niños. Saquen los niños. ¿Qué significa, a qué se refiere aquí que los dos serán una sola carne? ¿Alguien quiere comentarlo o decirlo? ¿O lo que piensa?
Yo, Diga. que si a uno le duele la cabeza, el otro también sienta, aunque no lo sienta literal, pero que también sea partícipe de ese dolor de cabeza, que sea un solo bolsillo, que todo sea compartido, que sea todo uno. No, se unirán y serán una sola carne, que une una pareja, la relación íntima. La relación íntima de la pareja. La mayoría de los matrimonios se divorcian primero en la cama. Si tienes problema en la relación íntima, estás caminando hacia qué? Divorcio. Estás caminando hacia un divorcio. O sea que tiene que cuidar las relaciones matrimoniales, no el bolsillo, la relación del matrimonio. Cuando usted es saludable y tiene una relación saludable, que se cuida, que se ama, que se respeta y que los dos están felices, ese matrimonio va a durar, aunque el bolsillo no tenga dinero, porque ya ahí es gratis, está casado, está feliz y contento. ¿Está claro, hermanos? Amén. Amén. Un silencio en el tribunal. Aquí eso vamos a hablar con las parejas. Ya ustedes no pueden estar en la clase que vamos a hacer el sábado. Vamos a hablar con las parejas. That's it. No voy a hablar más aquí porque es mucho soltero en la sala. Bueno, C. Aquí dice, ¿ve? El divorcio, la falta de intimidad. La falta de intimidad es un gran motivo para muchos divorcios. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta aquí? No. Yo, pastor, quiero hacer un... Cuando dicen que si el casado, que si se divorcia, que se quede Porque, ajá, y viceversa. Entonces, una persona que nunca se ha casado se puede casar con un divorciado. por supuesto, depende, no sabe por qué no se divorció. Cásate con el divorciado, no te preocupes. No está aquí en la ley aquí. Preséntame el divorciado y después hablamos, no te preocupes. Después... Preséntame primero el divorciado, después hablamos. Hay que ver. Ese es el punto. ¿Qué es lo que usted dice? Entiende una cosa aquí, hermano. Déjame explicar una cosa para usted. ¿Qué estamos hablando aquí? El divorcio causa mucho dolor, mucho trastorno, mucha tristeza. ¿Amén? Amén. Amén. Te voy a hacer una comparación para usted entender lo que vamos a traer aquí. Nosotros hemos enseñado y entendemos la ley salva o la gracia. La gracia, no la Gracia. La ley salva o la gracia. La gracia. Gracias, Salva. Pero el no obedecer la ley te va a impedir de ser bendecido, ¿cierto? Cierto. Ok. El divorcio te va a traer mucho trastorno, mucho dolor, mucha tristeza. Dependendo como tú creas una nueva relación o una relación, te va a impedir que muchas bendiciones te alcancen. Si hay una bendición, que Dios bendice, un matrimonio saludable, un matrimonio en la presencia de Dios, recibe muchas bendiciones. Así como la ley no salva, salva la gracia, pero el cumplimiento de la ley me bendice, me bendice. Assim, el divorcio vai trazer muito dolor, muito transtorno, muito problema, muito trauma, muito problema psicológico em sua mente, em sua alma. Se vai travar, se vai ter complexo, não vai querer relacionar-se com nadie, não vai confiar em nadie, vai sofrer, etc, etc, etc. Impide muitas bendições que cheguem à sua vida. De isso se trata. Então, se eu tenho que ver, vou a casar e meter-me na relação, tenho que analisar se essa relação Dios me va a bendecir o si esa relación va a impedir que yo sea bendecido. ¿Por qué te hablo eso? Te hablo por experiencia, no en mi vida, sino que hemos mirado, incluso en la vida de pastores que se han divorciado y que han hecho su voluntad, ¿no? Su voluntad de querer separar porque no estaba feliz, etc.
y constituyeron otro matrimonio, está feliz con su nueva pareja, pero yo veo que no hay bendición en sus vidas. No los estoy juzgando, estoy diciendo, parece que la bendición no llega, porque hicieron su voluntad, la dureza de su corazón. Está bien, quer hacer su voluntad, haga su voluntad, pero no veo la bendición. El Senhor não dá volta para cá, volta para allá, não prospera, não progressa, e dão volta. Não estou falando de la salvação, estou falando de bendição. Então, uno tem que cuidar-se. Se vas a casar, ora al Senhor e te queda com essa pessoa tranquila. Usted está constituyendo ahora na presença de Deus, antes ustedes estavam fora, agora está na presença de Deus, então ponga a casa em ordem, ordena sua vida, organiza sua vida de aqui para frente. Porque venimos a Cristo e quando venimos a Cristo, Ele nos aceita como chegamos. Chegamos divorciado, Ele te vai aceitar divorciado. Chegaste casado, te vai aceitar casado, te vai aceitar como você vem. Pero já que você vem, está na presença do Senhor e está aprendendo, está educando-se, então tem que fazer as coisas bem para que você desfrute das promessas de Deus. ¿Está claro o que estou falando? Amén. 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 Você pode entender o que estou falando, sim ou não? Amén. Sí. Sí, está claro como el agua. Ok, então já não vou falar muito para não complicar a coisa. Não complicar. Muito bem, já temos aqui a deixar padre e madre, já temos aqui a vida íntima do casal. Tem que cuidar os casados, sua vida íntima. E a terceira, uma união indissolúvel, entra porque Deus juntou, não lo separa el hombre. Agora, mire, hermanos, agora eu não vou falar como pastor, amém? Agora vou falar como homem. Pablo disse Deus lo unió, não lo separa el hombre. Pero aqui, que é do jogo que teria que sacar um anjo só para estudar esse pedacito do versículo. Será que foi Deus que uniu? Porque há muitas uniões que não foram hechas por Deus. Ahí está el Então, detalle. estou falando eu, não, oiga, homem, pecador, eu estou falando disparate, mas eu me estou perguntando, Deus lo unió, não separa o homem. Então, aí entra, porque Isaac, quando foi casar, Abraão mandou buscar uma esposa entre sua família, e aí é onde entra o jugo desigual. Quando você crente casa com uma mulher incrédula, casa com um homem ateu, e há um jugo desigual, por dureza de coração, por não obedecer, por não seguir as escrituras, ou por não conhecê-la, por não conhecer a palavra. Bem, pero quando você vem a Cristo, como você vindo, vamos arreglar sua casa, vamos arreglar sua vida, vamos ver onde a coisa está falhando, para pôr em ordem. Porque, hermanos, aprenda uma coisa, el amar e el odiar é uma decisão. Tu pode decidir amar a pessoa que está ao seu lado ou não. Amén. É uma decisão. Amar não é um sentimento. Amar é uma decisão. Você decide amar, decide cuidar, decide estar ao lado da pessoa ou decide abandoná-la. É uma decisão. E não te creias que você vai encontrar em outra pessoa o que você não está encontrando nesta pessoa, crendo que essa pessoa que está ao seu lado não te está sendo feliz, pensando que outra pessoa te vai ser feliz. Você tem que ser feliz com você mesmo. Quando você não é feliz com você mesmo, você não é feliz com nadie. E a felicidade é um estado de espírito. Eu tenho que ser feliz, não querer que minha mulher me haga feliz. Eu sou feliz. Então, as pessoas, elas querem encontrar em uma pessoa que lhe llene um vazio, primeiro que só Deus pode llenar, e que lhe haga algo que ela mesma tem que fazer. O mais bem-aventurado é dar que receber. Amar significa dar. Amar significa dar. E ele que dá, Recibe. Recibe. que é o que você está dando a sua pareja. Não o que você está recebendo. Estou perguntando o que você está dando.
¿Estamos entendidos hasta aquí, hermanos? ¿Alguien quiere hablar algo? ¿Tiene alguna duda? ¿Algo no le cayó bien? Mira, bueno, vamos a pasar aquí. Hermanos, creo que Marcos 10, del 10 al 12. Volvieron los discípulos a preguntar. ¿Alguien quiere leer Marcos 10, del 10 al 12? Amén. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudiera a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido, y se casa con otro, comete adulterio. Mira, hermanos, ahora vea en qué situación el Señor Jesús está poniendo a esos fariseos. Mira en qué situación el Señor está poniendo a esos hombres que estavam acostumbrados a echar su mujer por causa de uma comida. Jesus está dizendo a esses homens: mira, você echa a sua mulher porque não lhe gostou a comida, ou porque não lhe gostou sua aparência, ou porque não lhe gostou seu trabalho, você la echa, e quando você tem relação com outra mulher, você está cometendo adultério contra sua mulher. Los está poniendo en una situación delicada. ¿Por qué? Porque ahora si vamos al mandamiento, a los 10, al decálogo, dice: no adulterarás. ¿Está claro? Los está poniendo en una situación que dice: ya no puedo echar mi mujer por cualquier motivo, por cualquier razón, o viceversa, porque entendamos que estamos hablando de uma cultura e uma época onde as mulheres não tinham voz ativa para nada. Quem cambiou isso foi Jesus. Quem puso as mulheres em uma situação de igualdade foi Jesus Cristo. Porque as mulheres aí eram nada mais objetos de prazer e estavam ao serviço do homem. Hasta hoje, vejam na cultura muçulmana como são tratadas as mulheres. Sin valor, no valen nada. Não valem nada, não podem estudar, não podem falar nada. O homem tem 5 mulheres e que querem casaditas e que não se querem de nada porque o homem é ele que manda. E se não lhe gusta, ela echa e etc. E dá, já. Então, se imagina, se você diz: me vou casar com um muçulmano. Está bem, vai viver o inferno, pero decisão sua. O que estamos estudando é o contexto cultural e da época e como Jesus está arreglando algo que está muy desordenado, desarreglado, confundido, e o Senhor Jesus está ordenando e arreglando a casa e ensinando a eles. Falando daquela época, não? Hoje em dia estamos vivendo uma época onde há muitíssimo divórcio e um dos argumentos é a falta de compatibilidade. Me divorciei porque somos incompatíveis. Então, você tem que buscar a maneira de ser compatível. E é onde uno tem que desendurecer seu coração. Hermano, que seria desendurecer o coração? Ablandar el corazón. Não, que foi o que eu les dije. Que seria endurecer o coração. Deja que Dios nos guíe, no hacer nuestra voluntad. Dejar de hacer su voluntad. Desendurecer seria el retroceso. Dejar de querer hacer su voluntad para poner la voluntad de Dios. Y si yo me pongo sumiso a la voluntad de Dios, nosotros hemos visto, Edna quizá puede hablar algo sobre eso. Pastor, Sí. yo conozco una pareja cristiana que ella no quería a su marido para nada, lo odiaba, porque un tiempo quiso matarla, pero ella oró muchísimo a Dios que le devolviera el amor para con su marido y está unido Eso. todavía. De isso se trata, graça. Isso é exatamente isso. Eu sei de testemunhos, como Gisele está mencionando. Porque a vontade criou ódio por maltrato, etc., criou rechaço, se criou uma barreira, mas não é barreira que Deus não derribe. Quando nós outros derramos nossa vontade e queremos fazer a vontade do Senhor, é processo difícil de oração, de luta, mas Deus vai trabalhar. Não existe nada que Deus não pueda arreglar,
pero uno tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Y el que está involucrado en el problema que tiene que pagar el precio. El que está en las situaciones que tiene que dejar su voluntad, poner la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted esté unido a su mujer, esté unido a su marido. ¿Qué es lo que está mal aquí? Entonces vamos a comenzar a orar a Dios para que esa situación que nos está causando problema se arregle. Y Dios va a dar la sabiduría, Dios va a dar la capacidad, Dios va a mover, Dios va a ayudar, etcétera, con oración. Dejemos de hacer nuestra voluntad y pongamos la voluntad de Dios. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, dejémoslo como está. El que viene a Cristo, viene como viene. Cuando yo vine a Cristo, yo dejé mi novia porque no quería, eso es lo que iba a mencionar. Una de las cosas, no estoy diciendo que es, ¿no? Una de las cosas que nos une, hermanos, es el propósito. ¿Qué une un matrimonio? El propósito. Propósito. ¿Qué une el propósito? Porque yo, cuando me convertí, yo tenía una novia, no quería venir a la iglesia, no me acompañaba, y yo quería ir para la iglesia, quería ir para el club, y yo la dejé. Yo dije, no era mi esposa, era mi novia. Yo dije, no. Sigue tu camino, yo quero seguir el mío. Quando Deus me puso minha esposa Edna, que eu depois me converti, hice voto, orei, e tardou 2 anos, quando conheci minha esposa, que está comigo hasta hoje, teníamos o mesmo propósito. E eu queria servir a Deus, e ela também queria servir a Deus. E hasta la fecha, eu vou à igreja e minha esposa vai comigo. Minha esposa me acompanha, eu vou a essa visita, me acompanha, esses 33 anos, 34, não sei quanto tempo tenho de ministério, Edna me acompanha, desde que casamos, são 30 anos, mas antes de casar, ela já tinha o mesmo propósito. Então, quando você vai hoje a la comunidade judia, como os judios, eles conseguem uma novia, não são como nós outros. Nuestra cultura, você se enamora de la persona para dizer, me gusta esta persona. Então, você se enamora de la persona, porque le gusta a la persona, e se casa com a pessoa que le gusta, pero quando você se casa, se encontra que os propósitos são diferentes, e aí começa a ver os choques, aí começa a ver os problemas, e aí já nasceram os filhos, e aí começam os problemas, porque não estão remando o barco na mesma direção, um rala para adelante e o outro rala para o outro lado, não estão na mesma direção. Então, essa corda se vai romper, um dia ou outro se vai romper, porque não está na mesma direção. E tem que estar na mesma direção, tem que seguir o mesmo propósito. Como que um judio consiga uma esposa? Meu professor, que eu tive 2 classes do Antigo Testamento e do Novo Testamento em hebraico, ele professor disse, mira, como nós outros, minha esposa, como eu conheci minha esposa, nós outros conversamos, então eles marcam na cita, o rabino marca na cita, alguém quizás sepa disso para confirmar o que eu estou falando, eles marcam na cita, e você vai a uma cena, conversa com a muchacha ou com o muchacho, e aí, mira, você, que hace? Eu estudo, que estudo isso. E você, que pensa ser da vida? Você le gusta ter hijos? Sim, me gusta ter hijos. Quantos hijos você quer ter? Quero ter 3 hijos. Se você, a mim não me gustam os niños, eu não quero ter hijos. E você le gusta de quê? Le gusta isso? A mim não me gusta. Quando eles veem que há muita incompatibilidade, que se choca os propósitos e que não enquadra, o sentimento não é o primordial. O sentimento não hará uma relação durar, o propósito sim. Quanta gente se casou porque lhe gostava e hoje estão divorciados? Dímelo. Muchísimas. Porque nuestra cultura, lo que vale não é o propósito, lo que vale é o sentimento. Me gusta, te gusta hoje, amanhã pode que já não te guste. Então, ele disse assim, eu conheci minha esposa, conversamos, dialogamos, e tivemos outras conversas. Em 3 meses me casei com ela. 3 meses. E estou casado hasta a fecha com ela. É minha esposa. 3 meses me casei com ela. Quando eu conheci a Edna, eu podia haver casado com Edna em 3 meses. Não pude porque naquele entonces tinha situações que não permitiam, mas eu podia casar porque a parte de haver esse sentimento, porque nós outros somos guiados por esse sentimento também, Deus havia nos conectado, mas havia também o mesmo propósito.
Então, el propósito vai unir um matrimônio. Você vê que os patrimônios começam a ter problema quando um quer ir para a direita e o outro quer ir para onde? Para la izquierda. Para a esquerda. Começa a ter problemas. Então, o sentimento aquele de amor, de paixão, que me gostava, que me encantava, e onde está agora todo esse amor, esse sentimento, esse querer? Se foi? Se desvaneceu. Uhum. Alguma dúvida aqui sobre isso? No. Então, já deixem de querer estar super enamoradas do príncipe de sua vida, que isso não vai funcionar. Não estou dizendo que não lhe guste, estou dizendo que não se deixe levar por los sentimentos. Amén. Amém? Amém. Esse Amén. Amén. Los sentimientos cambian, no se dejen llevar por eso. Esa todo mundo dice, se murió. Se murió, pues. Bueno. Amém. Bueno, então terminemos isso, hermano. Já que nadie tem dúvidas, se tem perguntas, se não, habla depois. Em Mateus. Pastor, perdón, Sí. porque en Deuteronomio 24:6 comenta también ahí del primer año de casado. ¿Por qué solamente comenta el primer año de casado? Que la persona no está supuesto a salir de su casa, ni se ocupará en nada, que está supuesto el hombre a quedarse en la casa por un año para alegrar a su mujer que tomó. Alegrar. Usted sabe que se refere a alegrar, ¿verdad? Claro, sí, Usted yo entiendo sabe, eso. usted sabe. Por el primer año nada más. Mira, déjame explicar. Mira, tienes que ler a coisa dentro de um contexto. Eu te vou ler, ok? Hermanos, escucha, eu vou aclarar o que o Aldo está perguntando. De la intimidad. Escucha. Hablaste de versículo 6, pero versículo 5. Quando alguno fuere recém-casado, não saldrá à guerra, nem em nenhuma coisa se lhe ocupará. Livre estará em sua casa por um ano, para alegrar a la mujer que tomou. Então, o que passava? Os muchachos se casavam, então, segundo a lei de Deus, não podiam ir à la guerra nesse primeiro ano de casado para estar com sua esposa. Imagina que ele se casa e vai à guerra e se morre na guerra. Yeah. Se murió. Exato. Gisele acabou de dizer, se murió. Literalmente se murió. Então, para que não ocorriera de que o homem se casou, está feliz e vai à guerra, e na guerra não sabe quem vuelve e quem não vuelve. Então, se diz, esse primeiro ano de casado não vai à guerra, vai quedar na casa cuidando da sua mulher. Por isso, habla dele primeiro ano de casado, que não fuera para a guerra. Entendeu, Alda? Solamente a eso se refiere, que no vaya a la guerra. Sí, Porque que dice, no se porque dice ocupe. también no se ocupe. Pero es algo similar, o sea, que no salga de casa, por ejemplo, por tanto tiempo. O sea, no quiere decir que no salga de la casa, sino que se vaya por tanto tiempo en el primer año, sola. Não significa que ele vai quedar encerrado dentro da casa. Tem que sair, buscar lenha para poder cocinar, tem que fazer suas coisinhas. Exacto. Significa quedar encerrado. Não significa quedar encerrado, que se quede aí na casa. Ou seja, não se vá lejos, não se vá à guerra, não abandone as suas coisas. Ya después del primer año, entonces ya sí. Ya sí, se puede morir. Já podia, exato. ¿Comprendiste? Sí, pastor, gracias. Bueno, eu penso que han aprendido algumas coisas, ¿verdad? Amén. Amén. De eso se trata, entender cómo funciona la relación, la pareja, cómo cuidarle, cuidar el matrimonio para que no tenga divorcio ni separación. Espero que haya entendido. Bueno, en Mateo 5:32, Jesús habla que la razón para divorcio sería adulterio o fornicación, pero aun cuando se cree achar causas, ¿no? Causas para el rompimiento, uno debe buscar, bueno, sabe de las consecuencias que son desastrosas, debe buscar el perdón o arreglar las cosas como se pueda. Los que han pasado por esta, voy a leer 3 cositas aquí. Los que han pasado por esta dolorosa experiencia confiesan que quedan cicatrices que jamás llegan a desaparecer. Bueno, el que se ha divorciado, el que sabe.
Los hijos y los familiares cercanos de ambos cónyuges también pasan por un largo periodo de desajustes y disgustos. Tanto la familia como los hijos pasan por un periodo muy complicado. Si se trata de cristianos activos ativos su participación en la iglesia, les estorba o anula. Você sabe ser um cristiano, é diácono da igreja e ele passa por um divórcio ou um pastor, ele tem que ser separado do ministério por um período de tempo, hasta que se arregle todo. ¿Me entiendes? Afecta. Não vai quedar aí, vai ser puesto em disciplina hasta que arregle sua vida e pueda seguir o ministério. Vai ter muitas complicações e dependendo nem regressa ao ministério. E no aspecto social, há também um processo de cambios que muito poucos podem passar sem ser muito afetados, não? Afecta, às vezes, estar no trabalho da pessoa. E em Coríntios, Pablo, então aqui vamos para Coríntios 7, 10 e 11. Alguém quer ler 1 Coríntios 7, 10, 11? E eu espero que hajam aprendido umas quantas coisas hoje, para que ver que os estudos uno vai entendendo muita coisa. Así Para es. aí manter sua relação. Se você vê que tem um problema, habla com ele, pastor, para que o pastor, a pastora, les ajudem a arreglar. Diga, leia, por favor. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone su mujer. Mira, e naquela época do apóstolo São Paulo, Edna, quer falar? Fala. Sí, que hay para toda regla hay una excepción. Algunas personas se casan y solo después es que se descubre que la otra persona no es una persona de bien, es un psicópata o algo en ese sentido. Entonces, sí, el divorcio es la opción, ¿verdad? É o que Pablo disse, a mulher não está sujeita à esclavitud. Aí nesse passagem de Coríntios 7, Pablo diz, você está na relação que te está ahogando, que te está matando, não tem sentido quedar-se aí, muriendo-se, não? Por isso, há que atender os casos separado e analisar o caso por caso, pero em geral... Conocer también. Para eso es ¿Ah? el tiempo del noviazgo, para conocer la persona, la familia, de dónde viene, el histórico y por ahí. Mira, é sencillo. Vou contar a história do pastor Cláudio Duarte, nega. Mira, irmãos, é assim, ó. Aí um pastor em Brasília, que ele trabalha muito com os matrimônios, com as parejas, e uma muchacha se lhe acercou e lhe disse, pastor, eu estou em uma relação se diz, verdade? Sí. Ok. Eu estou na relação com o muchacho, pastor, e eu lo quero muito, eu lo amo muito, pastor. Ele é muito lindo, muito maravilhoso, e eu lo amo, eu lo quero, e não sei quem, não sei quanto. E só lá é um problema, pastor. Ele, pastor, qual é o problema? É que ele golpeia sua mamá. No sirve. Então, o pastor disse, mi hija, pero por amor de Deus, cásate rápido com esse muchacho. Ah, em sério, pastor? E por quê? Para que sua mamá deixe de ser golpeada. Te golpea a ti. Para que tome el lugar de su mamá. Para que te golpeie a ti. Tá? Por favor, não? Se golpeia a mamá, que crê que vai ser contigo? Exactamente. Que crê que vai ser contigo? Se a mamá pega. Tá? Matarla. Exatamente. Está de relajo. Então, eu lo quero. Tu queres sofrer, queres ser golpeada. Por isso eu digo, os sentimentos é um problema quando uno se deixa levar por sentimentos. E depois, bueno, chegamos. Então, na época de Pablo, o que estava sucedendo na igreja? Algumas pessoas que se convertiam, mulheres se convertiam, elas veíam um problema no matrimônio porque o esposo era incrédulo. E então entrava desordem, uns problemas, e pensavam em deixar a seu marido. Pablo disse, não, a mulher casada não deixe seu marido, porque o marido incrédulo é santificado por la mulher. Pero Pablo disse, não lo deje, não vai deixar o homem, salve o homem. Bueno, Pablo cree lo que dice en el convivio porque también por la actitud de la esposa. testemunho, sua atitude,
la intimidad, por supuesto, todo lo santifica. Bueno, en general, hermanos, vamos quedar por aquí. Glória a Deus. Entendamos isso, o divórcio não é a vontade de Deus. Quando Moisés le hace a carta de divórcio, vontade permissiva, não um mandamento, vontade permissiva, pero devemos arreglar os problemas. Os que tenham problema, busquem seu pastor para que eles vaya orientando, orando e todo se ponga em ordem. Alguma pergunta por aqui? Todo bien, pastor, todo claro. Amém, amém. Las cosas se vuelven más fácil cuando uno está haciendo los caminos de Dios. Eso sí puedo asegurar. Cuando uno está en el mundo, pues la cosa todo es difícil. Ajá. Uno se vuelve más tolerante, se hace cosas que no se hacía cuando uno no conocía de Dios. Por la paz. Uno de los frutos del Espírito Santo es el dominio propio. Dominio propio. Uno de los frutos del Espírito es el dominio. Cuando el Espíritu de Dios está en su vida, ya usted comienza a tener un dominio sobre sus reacciones. Pastor Antônio está escrevendo aqui que está todo claro, pastor. Está escutando por la rádio porque a internet está mal. Ele está escutando por la rádio também, dijo que está todo claro. E sigamos para adelante, então, se não temos dúvidas. Vamos fazer a oração da graça a Deus, então. Algum voluntário quer orar por nós outros? José, dale. Yeah. Bendito y alabado eres tú, mi Dios, Padre Todopoderoso, que hiciste los cielos y la tierra. Gracias, Señor, por bendecirnos a través de este estudio. Señor, gracias por bendecirnos con este día, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos, Señor, para aprender más de tu palabra, Señor, aprender más de convivencia, Señor, con nuestras parejas, Señor, y con nuestros semejantes, Padre amado. Gracias te damos, Padre Santo, porque cada día tú tienes un propósito con nosotros. Gracias, Padre, por tus bendiciones, por acompañarnos y guiarnos cada día. Te pido, Señor, que hoy, como cada día, tú nos des el discernimiento para seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir madurando en tu palabra, Padre Santo. Y asimismo, ser reflejo de luz ante nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros familiares, Señor, que nosotros seamos como dice tu palabra, Señor, que nosotros seamos el reflejo de lo que vivimos en Cristo Jesús, Padre Santo. Bendito y alabado sea tu nombre, glorificado y exaltado sea tu nombre. Bendice nuestra congregación, bendice a nuestros pastores, bendice a todos los hermanos, bendice a todos los miembros de tu ejército por toda la tierra, Señor, que van predicando el evangelio, Señor, la misión, Señor, la verdad que es tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, y te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Amém. Graças por la oração, José. Amém. Hermanos, Dios me lo bendiga. Regresamos el próximo miércoles por Zoom. Tengan una linda noche. Nos vemos viernes, nos vemos domingo. Bendiciones. Bye bye. Amén. Bye bye. Amén. Amén.